Então, aí, gente, agora a gente vai estudar a ética kantiana, que vai cair na prova quinta. E é isso, let's go. Kant vai falar a ética dele. A gente já conhece um pouco da filosofia dele, eu tenho um áudio sobre isso. Mas ele vai falar na ética dele, principalmente sobre esclarecimento. O que é esclarecimento? A gente consegue entender e relacionar muito com o iluminismo. Então, é aquilo que a gente tem uma liberação, uma iluminação, sair das trevas, da subordinação para a maioridade. A gente tem essa ideia de iluminismo, agora a gente vai colocar um pouco mais em termos kantianos, que é sair da menoridade para a maioridade. O que é menoridade? O que é maioridade? Não tem nada a ver com idade. Quando a gente vê um menor de idade, a gente vê um dependente. Então, você é menor, você não pode ir na festa sozinho, você não pode fechar sozinho, você não pode dirigir, você não pode fazer nada, porque você depende de outras pessoas para fazerem as coisas por você. Enquanto o maior de idade não depende. Nesse caso, o Kant vai usar esses termos para falar sobre o uso da razão. O menor de idade não quer dizer que ele não possui conhecimento. Quer dizer que ele é incapaz de fazer uso da razão por si próprio, sem orientação de outrem. Então, ele é incapaz de ver uma situação e olhar e falar: eu vou pensar aqui com a minha razão e ver o que eu acho sobre isso e o que eu devo fazer. Não porque papai disse que eu devo fazer isso, porque papai mandava em mim quando eu era menor de idade. Agora que sou maior, sou independente e posso pensar por mim próprio. Isso é esclarecimento para Kant, é você fazer uso da sua razão por si mesmo, sem depender de outras pessoas para te guiar. Primeiramente, queria falar que esclarecimento, sair da minoridade para a maioridade, é um processo. Então, não é vou fazer uso da minha razão, eu acho que o céu é azul, eu acho que a grama é verde. Não. É um processo de você libertar. Primeiro você tem que perceber que você está preso nas ideias de outra pessoa e depois se libertar disso. Ai, que frio. E por que a gente é menor de idade? Por que a gente não fica lá nessa situação de pensar pelos outros e não por si mesmo? Quem que fez isso? Quem me prendeu nessa prisão? Eu mesmo. Então, eu mesmo eu escolho não pensar por mim mesma, não me libertar disso. Porque eu tenho preguiça e eu tenho covardia. Esclarecimento, é isso, é muito simples. Agora a gente tem que entender um pouco mais sobre o uso público e o uso privado da razão. O que seriam esses? O uso público da razão seria a questão de falar em seu próprio nome. Então, é usar a minha razão e dissipar ela de forma pública. Agora, enquanto isso, o uso privado da razão é falar em nome dos outros. Ou seja, usar a minha razão para mim mesmo. Vamos supor, eu faço parte de uma religião que fala que tudo amarelo é bom. Tudo amarelo é bom. E aí, eu vou lá, eu sou importante na religião, eu sou uma oradora e eu falo, tudo amarelo é bom, tudo amarelo é bom. E aí eu chego em casa e eu penso, nossa, mas amarelo é uma cor tão feia. Porque eu tô saindo da minoridade, passando pra maioridade, porque eu tô pensando por mim mesma e eu acho que amarelo não é bom, como me disseram que é. Mas essa razão que eu fiz, essa razão que eu processei, que eu falei, eu acho que amarelo não é bom, eu não falei, eu não dissipei, eu deixei pra mim. Então, isso seria o uso privado da razão. O que Kant diz? Kant diz que quando você passa para um estado de maioridade, você está passando também para uma situação em que você consegue fazer o uso público da sua razão. Não só consegue, como deve. Então, o uso público da razão, ele vai ser um marco, assim, da questão da maioridade. Só que, em alguns momentos, você pode ser um maior que faz o uso privado da razão. Porque tudo depende do contexto da situação. Então, realmente, eu tô lá fazendo uma oração para a religião do amarelo, eu não vou chegar e falar que amarelo é ruim, porque a situação não me permite. Mas eu posso falar nas minhas redes sociais, chegar, tudo amarelo é bom, menos a rede que tá ali do lado, porque eu não gostei dela. A questão é, mentira, ela é linda, a rede. A questão é que você pode fazer o uso público da sua razão, que você deve,
Só que em alguns momentos, o uso privado da razão não significa que você é o menor, significa só que você é conveniente. Tem um lema muito importante que se chama sapere audeare. Meu latim é muito ruim, então, né? Mas basicamente é ousa saber, ousa fazer uso do seu próprio conhecimento, da sua própria razão. Então, sapere audeare. O que é razão? Fala aí de razão o tempo todo. Razão é a autoridade da moral. É aquilo que deve ser. Então, todas as minhas questões, eu devo fazer isso ou aquilo, meus conflitos morais, eu devo olhar eles e pautar eles nas minhas experiências. Olha, eu acho que eu devo fazer isso porque uma vez eu fiz e deu certo. Não, eu devo pautar isso na minha razão. Então, a minha razão é uma habilidade que eu tenho de fazer o meu dever por dever e não pela intenção. Que? Como assim? Vamos lá. O Kant fala que a gente tem que fazer o uso do dever, agir por dever. Então, o que é isso? Eu tenho uma ação a ser feita. E aí eu vou fazer por quê? Vou fazer para buscar a minha felicidade. Aristóteles falava, olha, tudo que o ser humano faz é em busca da felicidade, que frio. Então, você tem que fazer as coisas buscando a felicidade. E aí Kant vai falar, não, você tem que fazer as coisas porque você tem que fazer as coisas. É muito simples, muito simples. Você tem que lavar a louça. Você não vai lavar a louça porque você acha que você vai ficar feliz depois de lavar a louça. Você vai lavar a louça porque você tem que lavar a louça, meu filho. É assim que funcionam as coisas. E aí, você pode agir de duas maneiras. A maneira que Kant fala que é certa e a maneira que Kant fala que é errada. Você pode agir pelo dever, que é exatamente isso que eu falei, que é pela lei. Ou então você pode agir por inclinação. Agir por inclinação é basicamente agir por algo que vai te fazer bem. Então eu vou agir desse jeito porque eu vou ficar feliz, porque eu não sei o que, porque não sei o que lá. E Kant fala que não é assim que a gente deve agir. Que a sociedade não vai funcionar, que as coisas não vão funcionar se a gente for agindo só por agir. Se a gente for agindo porque a gente quer, porque a gente acha legal, porque a gente acha bonito. Não pode. A gente tem que agir pelo dever. E como que a gente vai conseguir não fazer o que a gente quer, acha que a gente acha bonito, e fazer o que a gente deve, pela razão? Então eu tô aqui numa situação e eu falo, não quero lavar a louça, eu vou ficar triste se eu lavar a louça. Tenho que lavar a louça. As minhas experiências, que eu sei que eu vou ficar triste, me falariam pra não lavar a louça. Mas eu olho e penso com a minha razão, me tirando do meu corpo, pensando sem inclinações da Júlia. Devo ou não devo lavar a louça? E aí eu percebo que devo lavar a louça, então eu vou lá lavar a louça. A gente também tem questão do imperativo hipotético e do imperativo categórico. E aí a gente vai entrar também na questão da boa vontade. Então assim, muitas coisas, espera aí. Imperativo hipotético é aquele agir conforme a lei. Então, eu quero chegar na minha cidade feliz. Se eu ganhar uma multa, eu vou chegar na minha cidade triste. Então, eu vou seguir a lei e eu vou fazer tudo direitinho, obedecer os limites de velocidade para eu chegar na minha cidade feliz. A lei vai ser um meio de eu conseguir o que eu quero, que é chegar na minha cidade feliz. Esse é o imperativo hipotético. Agora a gente tem o imperativo categórico. O imperativo categórico é aquele que a lei não é o meio, a lei é o fim. Então, a gente tá lá indo pra universidade e aí eu devo ou não devo seguir as leis? Devo, porque são as leis. Pronto, é fácil. Não é tipo, se eu seguir eu vou ser feliz e vou chegar sem multas. Não. O imperativo hipotético, a lei é o meio de conseguir algo que eu quero. Enquanto no imperativo categórico, a lei é o fim. Muito fácil. Aí a gente pode pensar de hipotético, de tipo, sabe, uma coisa que não é real, é hipotética. E aí o Kant vai falar que não deveria ser assim, então é hipotético. Então, não é assim. Agora a gente vai ter as 3 máximas kantianas. São as 3 leis de ética. Ele fala assim, se você seguir essas 3 leis, você vai ser ético. Vou ficar tranquilo. E aí eu vou ler as 3 pra vocês, mas eu vou explicar elas. Lei número 1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erguida por tua vontade em lei universal da natureza. Como assim? Toda vez que a água condensa nas nuvens, chove. Aí você pode falar, toda vez que alguém te irritar, bata. É uma lei? Tipo assim, você pode fazer de qualquer jeito, não vai ter uma exceção, não vai ter nada. Então pronto, vou fazer.
toda vez que tiver uma lei, cumpra. Ó, é uma lei universal. Vamos lá, pode fazer. Agora você tem que usar a sua razão e ver se realmente é aquilo que deveria ser. Se aquilo deveria ser uma lei universal da natureza. Aí a segunda lei é: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, eu tô aqui precisando muito de que minha grama seja cortada. Aí eu chamo Mariazinha e falo: Mariazinha, corta minha grama. Mariazinha vai ser um meio para eu conseguir o que eu quero. Vamos supor que Mariazinha quer cortar grama para ganhar dinheiro. Então, ela seria um meio em si mesma, ela seria um fim em si mesma. Aquela ação para ela teria uma finalidade para si. Então, tudo bem. Agora, se eu falar: Mariazinha, corta essa grama pra mim, porque sim, porque eu quero. É como se a gente usasse os seres humanos como um meio da gente conseguir o que a gente quer. Não só os outros, como nós mesmos. Então, isso entra, inclusive, contra a servidão. Sabe? De você, um ser humano, ele não é algo pra servir a você. Ele é um fim por si mesmo, por isso ele não pode ser um meio pra você. Fácil? Agora, a terceira lei. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de leis universais para todos os seres racionais. E aí, a gente parece um pouco a primeira, mas essa entra mais na questão dos seres racionais e das vontades. Então, todas as vontades das pessoas, elas são livres, elas têm que ser coordenadas pela razão. E se a sua vontade é coordenada pela razão, então tudo bem, você pode fazer daquele jeito. Agora, eu falei um pouco lá do imperativo hipotético e categórico, e aí eu vou falar da boa vontade. Na questão do imperativo hipotético e categórico, a gente pode conseguir pensar que, por exemplo, o imperativo hipotético, eu vou estar fazendo uma coisa conforme a lei para conseguir o que eu quero, mas eu vou estar seguindo a lei. Enquanto na segunda eu vou estar seguindo a lei por estar seguindo a lei. E aí Kant vai falar que mesmo que as duas ações elas sejam boas por estarem conforme a lei, elas não são boas as duas. Apenas o imperativo categórico é. Por quê? Tipo assim, porque o que importa é a boa vontade. Sabe aquela frase, valeu a intenção? Então é a frase de Kant. Olha, se você realmente entendeu fazer uma coisa legal, então pronto, tá tudo bem. Por quê? Ele fala que a boa vontade é aquela vontade determinada por meio da razão. Sim? E qual que é a boa vontade determinada por meio da razão? Aquela que vai seguir a lei. Fácil. Agora, a boa vontade ela tem que ser, e a ação tem que ser puramente racional, desinteressada, ou seja, ela não pode ser hipotética, imperativo hipotético. Eu não posso fazer uma coisa interessando, ficar feliz no final. Ela tem que ser imparcial, ou seja, não importa se eu estiver fazendo e tal pessoa estiver fazendo, vai ser o mesmo jeito que eu vou julgar. Ou seja, quando eu faço isso, pode, mas quando tal pessoa faz isso, não pode. Não, que a gente não deixa. Ela tem que ser incondicionada, ou seja, sem condições. Aquela questão de, pode bater, exceto quando... Não existe isso. É tipo assim, é aquilo, é lei universal. Acontece quando acontece, pronto. E conforme ao dever. Então, a gente tem que agir com o dever. E aí, Kant vai falar que a ação boa, ela vai ser guiada pela boa vontade, que vai ser guiada pelo uso da razão, que vai ser guiada pelo dever. Ou seja, mesmo quando você segue a lei, mas por interesses próprios, você não tá sendo uma pessoa boa. Você não tá fazendo coisas boas. É isso. É, tipo, muito isso. Vou estar disponibilizando o meu resumo também no Drive. Aí eu falo e vocês leem, porque dá pra entender mais quando eu falo. E é isso. Tchau!